Boa tarde, galera. Mais uma aula com o professor PH de Matemática, preparatória não só para o Enem, para qualquer concurso, desde que esses conteúdos relevantes estejam nos devidos editais. Com certeza, esse aqui estará no conteúdo, nas competências e habilidades do Enem. E essa primeira questão é a respeito de função exponencial. Vamos lá, o modelo é uma função exponencial. A cintilografia, técnica utilizada para o diagnóstico de doenças, consiste em se introduzir uma substância radioativa no organismo, para se obter a imagem de determinado órgão. A duração do efeito no organismo está relacionada com a meia-vida dessa substância, tempo necessário para que sua quantidade original se reduza à metade. Essa redução ocorre exponencialmente. Geralmente essas questões de meia-vida, ela está associada a um modelo exponencial. O iodo 123, utilizado no diagnóstico de problemas da tireoide, tem meia-vida de 13 horas. Isso significa que, a cada intervalo de 13 horas, a quantidade de iodo 123 no organismo equivale a 50% da quantidade existente no início desse intervalo, conforme o gráfico abaixo. Primeira dica da questão: quando você pega uma questão de gráfico, olha o que representa o eixo vertical e olha o que representa o eixo horizontal. Aqui você tem o percentual de iodo 123 e aqui você tem o tempo em horas. A pergunta é o seguinte: assim, se uma dose de iodo 123 for ministrada a um paciente às 8 horas de determinado dia, o percentual da quantidade original que ainda permanecerá em seu organismo às 16 horas e 30 minutos do dia seguinte será... Bem, aqui nós temos um gráfico. Essa substância aqui, o iodo 123, ela é utilizada aqui para fazer esse exame aqui, que é a cintilografia. Essa curva aqui é característica de uma curva exponencial, certo? Vocês devem dar uma olhada sobre a teoria e aplicações da função exponencial. Aqui quer dizer o seguinte: no tempo zero, foi no ato em que foi introduzida essa substância no organismo da pessoa, ok? Aí, como ela tem meia-vida de 13 horas, a cada intervalo de 13 horas, ela se reduz, essa substância vai se reduzindo a 50%. 0 hora você está com 100, 13 horas está com 50, 26 horas está com 25%, já que aqui essa quantidade de iodo 1, 2, 3 é dada em porcentagem, e 39 horas, observe que são intervalos de 13, ó, 0, 13, 26, 36. Você tem 12,5. A questão, praticamente, você não precisa fazer cálculos algébricos escritos. Basta você fazer uma simples avaliação do gráfico. Ele está dizendo aqui, para a gente chegar à devida resposta, que se uma dose de iodo 123 for ministrada a um paciente às 8 horas de determinado dia, o percentual da quantidade original que ainda permanecerá em seu organismo às 16 horas e 30 minutos do dia seguinte será... Bem, é só você fazer aqui, antes da gente ir para a alternativa correta, um simples cálculo de intervalo de tempo. Por exemplo, se esse determinado dia foi hoje às 8 horas, amanhã às 8 horas, considerando aí o mesmo fuso horário aí, 8 horas de hoje para 8 horas de amanhã são 24 horas. Como ele quer saber quanto é que fica ainda, permanecerá dessa substância no organismo, devido a esse exame, às 16 horas e 30 minutos, você vai ter um intervalo aí de 32 horas e meia. Vamos lá, de 8 horas de hoje para 8 horas de amanhã, do dia seguinte, são 24 horas. Aí de 8 às 12, são mais 4 horas. 24 mais 4, 28. Aí de 12 horas às 16 horas, que são 4 horas a mais,
das 12 às 16 são 4 horas a mais, já vão para 32 horas. E 30 minutos é meia hora. Ou seja, para resumir, de 8 horas de hoje para 16 horas e 30 minutos de amanhã, vão ser transcorridos aí um intervalo de 32 horas e meia. Professor, como é que eu analiso aqui no gráfico? Olha, observe que de 26 a 39, você tem aqui um intervalo de 13 horas. Se você dividir 13 por 2, dá 6,5. É uma decimal exata. E se você somar 26 aqui nesse ponto, mais a metade de 13, que é 6,5, você tem 26 mais 6,5, vai dar exatamente 32 horas e meia. Que é o tempo que ele quer saber de quanto essa substância ainda está no organismo, considerando 8 horas de um determinado dia, às 16 horas e 30 minutos do dia seguinte. Como até aqui nesse ponto aqui, ó, no eixo de X é 26 horas, se você percorrer aqui, ó, se você andar aqui nesse gráfico aqui, no sentido horizontal, esse intervalo aqui de 6 horas e meia é mesmo na metade. 26 mais 6,5 dá os 32,5, que é esse intervalo aí, que ele quer aferir quanto é que tem dessa substância. Aí você vai pegar uma dica. Você vai pegar aqui no meio, entre 26 e 39, suponha que o meio seja aqui, ó. Aí você vai ao encontro do gráfico. Quando você encontra a linha do gráfico, justamente essa linha ela está caindo, é uma exponencial de base decrescima, certo? A substância está diminuindo no seu organismo. Aí quando você pega aqui esse intervalo de 26 e 39, mesmo na metade, aí quando você cruza a linha, você vai encontrar um percentual, olha aqui o que é que eu estou fazendo, entre 12,5% e 25%. Ou seja, de 8 horas de um determinado dia às 16 horas e 30 do dia seguinte, foram transcorridos esse intervalo de 32 horas e meia. E o que vai corresponder no organismo a um percentual ainda dessa substância entre 12,5% e 25%. Justamente maior que 12,5% e menor que 25%. Com certeza essa questão A, que trata de uma das habilidades e competências que você deve ter na prova do Enem, que é função exponencial, a resposta coerente aí com o enunciado, com os dados da questão é a letra A, maior que 12,5% e menor que 25%. Vamos para a nossa segunda questão, galera. O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira. Eu coloquei essa questão, nós estamos vivenciando esse ano um ano político, vai ter eleições para os novos prefeitos. Aí, ó, o prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira, que será apoiada sobre uma pirâmide. Esse mastro aqui, ó, aqui nós temos uma bandeira que vai ser apoiada sobre essa pirâmide de base quadrada, feita de concreto maciço, como mostra a figura. Sabendo que a aresta da base da pirâmide tem 3 metros e que a altura da pirâmide será de 4 metros, o volume de concreto em metro cúbico necessário para a construção da pirâmide será. A pirâmide é um sólido geométrico que cai muito nos concursos, certo? E principalmente no Enem. Como é que o modelo matemático de se calcular o volume de uma pirâmide? É 1/3 do volume de um prisma. E em outras palavras, é a área da base dessa pirâmide vezes a altura. Você pega a base da pirâmide, vezes a altura e divide por 3. É 1/3 desse produto. E as pirâmides recebem o nome de acordo com o polígono da base. Quando é uma pirâmide quadrangular, quando a base é um quadrado, é pirâmide quadrangular. Quando é um pentágono, pirâmide pentagonal. Quando é um hexágono, pirâmide hexagonal. E assim sucessivamente. Como essa base é um quadrado, de base, de aresta da base, essa base aqui dessa pirâmide é um quadrado de 3 metros e altura de 4, como é que se calcula o volume dela?
Você pega a área da base, área de um quadrado, a aresta ou lado ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Você tem aí 3 metros vezes 3 metros dá 9 metros ao quadrado. A altura é 4 da pirâmide. Aí você tem 9 vezes 4 dá 36. Dividido por 3, o volume dessa pirâmide em metro cúbico, já que aqui está pedindo, o volume de concreto é de 12 metros cúbicos. Ou seja, a expressão, o modelo matemático que você calcula, define o volume de uma pirâmide, é a área da base, o produto da área da base, vezes a altura dividido por 3. Se você pega a base, que é um quadrado, de aresta, que é a mesma coisa de lado. Em geometria plana a gente costuma chamar de lado. Em geometria espacial, que é de lado, a gente chama de aresta. E essa aresta da base aí vale 3. 3 ao quadrado 9, vezes a altura, que é 36, dividido por 3, já que é um terço. Um terço de 36 é 12. Portanto, a resposta correta para a questão 2, envolvendo esse sólido geométrico, o assunto campeão é a geometria no Enem, é letra D, equivalente a 12. Vamos agora para a nossa terceira questão de hoje. Continuamos com geometria. O cereal da marca Saúde é comercializado em 2 tipos de embalagem, pelo mesmo preço. A embalagem 1 tem a forma de um paralelepípedo retângulo e a embalagem 2 tem a forma de um cilindro reto. Ambas têm a mesma altura. Está dizendo aqui na questão que tanto a altura do paralelepípedo retângulo, que é um prisma, tem a mesma altura de um cilindro, que é a embalagem 2. Supondo que as duas embalagens estejam completamente preenchidas pelo cereal. Você vai ao supermercado, certo? Está sendo comercializado esses 2 produtos aí, que tem a mesma altura. A embalagem 1 é em forma de um paralelepípedo retângulo, e a embalagem 2 é um cilindro. Aí ele diz aqui, supondo que as duas embalagens estejam completamente preenchidas pelo cereal, pode-se afirmar que quem compra Saúde na embalagem 2, em vez da embalagem 1, compra aproximadamente quantos por cento a mais em relação a esses cereais. Ele está querendo saber que a embalagem 2, ele já está afirmando que o volume da embalagem 2, que é um cilindro, é maior do que o volume, ela está completamente preenchida por esse cereal, do que o volume da embalagem 1. A embalagem 1 é o paralelepípedo retângulo, você está vendo aqui, e a embalagem 2 é um cilindro. Aqui, para a gente se deter a resolução agora da questão, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Como essa base aqui é 10 por 6, 10 vezes 6 dá 60. Observe que todas as embalagens estão na mesma unidade de medida de comprimento, que é o centímetro. Você não vai precisar fazer transformação nenhuma. Aí aqui você tem, como é que calcular a área de um prisma? Nós vimos há pouco tempo o volume de uma pirâmide, que era um terço da área da base, que era um terço do volume de um prisma. O volume de um paralelepípedo, que é um prisma, retângulo, é a área da base vezes a altura. Você tem aqui base 10 por 6, é de 60 centímetros quadrados, e a altura é H. Ou seja, a embalagem, não precisa nem fazer o cálculo escrito. A embalagem 1, o volume da embalagem 1, 10 vezes 6, conforme a figura aqui, dá 60 centímetros quadrados. Vezes a altura, essa altura poderia ser até algum valor, ele diz que tem a mesma altura. Certo? Se a altura aqui fosse 20, a outra seria 20. Se a altura aqui fosse 10, a outra seria 10. Tem a mesma altura do cilindro, esse sólido geométrico. Assim, quem é o volume da embalagem 1? A área da base, que é 10 vezes 6 vezes a altura. Vai dar 60H. Quem é o volume do cilindro? O cilindro é um sólido geométrico que o volume é calculado pela área da base, que é um círculo, vezes a sua altura. Lembre que a base não é um polígono, é um círculo. E a área de um círculo é πr ao quadrado. Assim, quem é a área desse cilindro? É πr ao quadrado vezes a altura h.
Lembre-se da embalagem 1, o volume é o volume de um prisma, que é o paralelepípedo, reto, retângulo. Seria 10 vezes 6, 60 H, certo? E o volume da embalagem 2, que é um cilindro, é a área da base, que é um círculo, πr ao quadrado, a área de um círculo, vezes a altura. Vai ser πr ao quadrado vezes h. Como aqui está especificado o diâmetro, ó, que é a maior corda da circunferência, é 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. Se nós aproximarmos o π para 3, o π é 3,14, mas só para efeito de cálculo. Olha a dica aqui. Se eu aproximar o π para 3, é um valor menor, porque o π é 3,1, o π é 3,14, é um número irracional. Tem várias casas, tem infinitas casas, aliás, após a vírgula. É uma decimal não exata e não periódica. É um número irracional. Assim, quem é o volume do cilindro, professor? O volume do cilindro vai ser π, eu aproximei para 3, vou encontrar um volume até menor, aproximado. 3 vezes o raio, que é 5, como é πr ao quadrado, que é a área da base, que é um círculo do cilindro. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, que é o valor aproximado de π aí. Geralmente você pode encontrar π sendo aproximadamente 3, 3,1, 3,14 e assim vai. 25 vezes 3 dá 75. Como a altura é h, já que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, vai ficar 75H. Justamente o volume da embalagem 2 é maior do que o volume da embalagem 1. O volume da embalagem 2 é 75H. E o volume da embalagem 1 é de 60H. Um cálculo bem rápido. Como ele quer saber o seguinte, pode-se afirmar que quem compra saúde na embalagem 2 em vez da embalagem 1 compra aproximadamente quantos por cento? Observe que as alternativas têm discrepância. A é 5% a mais de cereal, letra B 15, 30, 45 e 60. Vamos ver qual o número que está mais próximo das alternativas, já que eu estou fazendo uma aproximação. Se você dividir 75H por 60H, já que você está comparando o volume da embalagem 2 dividido pelo volume da embalagem 1, é o seu correspondente, 75H sobre 60H, você cancela H com H, você vai ficar apenas com a divisão de 75 por 60. Se você fizer as devidas simplificações de fração, 75 sobre 60 é a mesma coisa de 1,25. Professor, o que é 1,25? Qualquer número em porcentagem, se eu quiser transformar um número em porcentagem, eu multiplico por 100. Por exemplo, vai a dica. 1 é quantos por cento? 100. 1,5, 150. 0,3, 30%. E de porcentagem para o número é só eu dividir por 100. Se eu tenho um número, quero transformar em porcentagem, multiplica por 100. Se você quer eliminar o símbolo de porcentagem, divide por 100. Só para vocês entenderem, 2,5 equivale a quantos por cento? A 250. 0,3 a 30%. Se eu quero transformar em número, é só pegar os 30 e dividir por 100 dá 0,3. E assim sucessivamente. Como a embalagem 2, só para a gente retornar aqui e termos a resposta. A embalagem 2, o volume foi de 75H e a embalagem 1 foi de 60H. É só você pegar o volume da embalagem 2, está para o volume da embalagem 1, como seu correspondente 75H está para 60H. Cancela na divisão H com H, 75 dividido por 60, se você fizer as devidas simplificações, vai dar 1,25. 1,25 é equivalente a 1 mais 0,5. 1 é 100% e 0,5 é 25%. Claro que isso é um valor a mais um pouco do que 25%, já que eu aproximei o π para 3, um número inteiro aí 3. Assim, a resposta coerente aqui com a questão 3 e de acordo com o enunciado, seria a letra C, 30% a mais de cereal vai ter na embalagem 2 a mais do que da embalagem 1. Ok? Ok, galera?
Agora vamos para a nossa quarta questão de hoje. Bem, aqui trata dos sistemas de medidas, né? Você tem que dominar bem os sistemas de medidas, os sistemas de unidades, certo? Os sistemas decimais, unidades decimais, que é um sistema universal. Aqui a gente trata do seguinte, ó. O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio de luz, é constituído de 4 pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. Aqui você tem que se ligar para o enunciado aqui, para a figura aqui. A milhar, observe que esse relógio aqui, esse medidor de energia elétrica, chamado relógio de luz, a milhar você faz um movimento no sentido anti-horário. A centena no sentido horário. Dezena no sentido anti-horário. Observe o sentido da seta. E a unidade no sentido horário. A medida expressa em quilowatts-hora. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Lembre, o algarismo da milhar, da centena, da dezena e da unidade em sua devida posição. Certo? Sistema posicional aí dos sistemas de unidades de medidas. Sistema decimal posicional. Sistema de base 10. Cada posição do número é formado pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. Cuidado. Cada posição do número é formada pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em quilowatts-hora na imagem se você observou a figura e o que a questão está nos orientando, a milhar, o último algarismo ultrapassado aqui, ó, que ultrapassou, que é no sentido aqui anti-horário, foi o 2. Aí, já de cara, ou seria letra A ou letra C. A centena é no sentido horário. O último algarismo ultrapassado foi um 6. Assim, ó, aqui é 2,6, aqui é 2,7. Quer dizer que aqui é a centena. Aqui, ó, no sentido anti-horário, o último algarismo ultrapassado foi o 1. E aqui a unidade, o último algarismo ultrapassado foi o 4, permanece o 4 devido aos dados da questão e as informações contidas nela. Assim, o número obtido pela leitura em quilowatts-hora na imagem é letra A, 2614, sistema posicional, 2 da milhar, 6 da centena, 1 da dezena e 4 da unidade. Bem, vamos para a nossa quinta e última questão da aula de hoje. Um aposentado realiza diariamente, de segunda a sexta-feira, estas 5 atividades. Ele faz essas 5 atividades aqui. Leva seu neto Pedro às 13 horas para a escola. Pedala 20 minutos na bicicleta ergométrica. A terceira atividade dele, que é a letra C aqui, passeia com o cachorro da família. Letra D, pega seu neto Pedrinho às 17 horas na escola. E letra E, rega as plantas do jardim de sua casa. Esse aposentado, ele faz essas 5 atividades que estão aqui bem explícitas, da letra A até a letra E. Cansado, porém, de fazer essas atividades, sempre na mesma ordem, ele resolveu que a cada dia vai realizá-las em uma ordem diferente. Nesse caso, o número de maneiras possíveis de ele realizar essas 5 atividades em ordem diferente é... Bem, essa questão aqui trata de um assunto de álgebra chamado contagem, que cai muito nos concursos de um modo em geral, e ele é também presente na prova, uma das habilidades e competências da prova do Enem. Certo, galera? Trata das técnicas de contagem, onde você tem como carro-chefe o princípio fundamental da contagem, ou regra do produto. Aí tem as permutações simples ou com repetições, tem os arranjos simples com repetições, e também temos as combinações simples e com repetições, que são as mais comuns em provas do Enem.
vocês devem dar uma olhada bem interessante nessas técnicas de contagem, para vocês, com certeza, ao cair na prova, vocês terem êxito. E se você observar aqui, esse aposentado cansado de fazer essas atividades sempre na mesma ordem, resolveu que a cada dia vai realizadas em uma ordem diferente. Mas dessas 5 atividades que ele faz, 2 você não pode de forma nenhuma modificar a ordem cronológica, que é levar seu neto Pedrinho às 13 horas para a escola e pegar seu neto Pedrinho às 17 horas na escola, já que 17 horas sempre vai ser depois das 13 horas, ok? Isso aqui trata de uma técnica de contagem, que toda técnica de contagem, o princípio básico dela é a contagem, mas por isso que existem essas técnicas, para você ter uma otimização em relação ao tempo. Existem mecanismos, modelos matemáticos que se estuda, a pessoa identifica, o aluno identifica que técnica de contagem está apropriada para aquela situação, e ele vai com certeza aplicar aquela técnica correta e com certeza vai otimizar o tempo. Assim, ó, letra A, 24, formas diferentes, 60, na letra B, C, 72 ou letra D, 120. Vamos para a resolução. O número possível de ordens em que as atividades podem ser realizadas tem um assunto que é básico, que é pré-requisito para as técnicas de contagem, são as permutações. Permutação de 5, esse P aqui significa permutação. Se eu fizesse as 5 atividades sem nenhum empecilho, sem nenhum obstáculo em qualquer ordem, seria 5 atividades, esse ponto de exclamação é o fatorial. O que é o fatorial de 5? É você fazer o produto começando pelo 5 até o 1. Você, por exemplo, que é um fatorial de 4? 4 com esse ponto de exclamação. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é um fatorial de 6? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o produto começando pelo número até o seu... É o produto dos seus antecessores até o 1. No caso aqui, ó, 5, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Entretanto, a atividade D nunca pode vir antes de A. A é levar o neto às 13 horas. E tem a questão das 17 horas, que é de... Às 13 horas ele leva seu neto para a escola e pega seu neto às 17 horas. Entretanto, a atividade D nunca pode vir antes de A. Claro, 17 horas é sempre depois das 13 horas. O que implica em apenas metade do número calculado, pois em metade deles D vem antes de A. Ou seja, você tem aí meio a meio, 60 vezes as 17 vindo depois das 13 e a metade as 17 vindo antes das 13, que não pode. Portanto, se não houvesse nenhum obstáculo, se não houvesse aí um empecilho aí de ordem em relação ao tempo, seria 120. Mas como 17 não pode vir antes das 13, a resposta seria a letra B, 60 possibilidades. Bem, essa última questão da aula de hoje, ela trata das técnicas de contagem. Análise combinatória é o carro-chefe desse estudo. Vocês não podem deixar de estudar esse conteúdo. Fica a dica e até a nossa próxima aula.